Graça e paz, meus queridos, graça e paz, você que está aí nos acompanhando neste momento através desta live, mais uma madrugada na presença do Senhor. Antes de mais nada, eu quero te pedir que você compartilhe o link dessa live com todos os seus amigos e familiares, porque agora é hora de nós nos entregarmos na presença do Senhor. Agora é hora de você fechar os seus olhos e sentir a presença de Deus aí na sua casa. Eu quero te pedir nesse momento que você me acompanhe na palavra de Deus que se encontra em Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Diz assim: logo em seguida, abrigou seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Nós estamos passando e vivenciando um momento difícil. Por circunstâncias difíceis, o Senhor te pede nesse momento para que você venha andar sobre as águas, porque Ele quer se encontrar contigo. Muitas vezes a nossa fé está limitada somente naquilo que a gente vê, mas o Senhor, Ele te diz hoje: vem andar comigo sobre as águas. Não olhe as circunstâncias, não olhe aquilo que você está vendo no momento, porque isso que você está vendo é passageiro, querido. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos estão surdos para que não possa te ouvir. Ele está dizendo para você: ei, ouça, venha caminhar sobre as águas. Aleluia. Feche seus olhos, querido, aí na sua casa, onde você estiver, e adora o Senhor comigo. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre meus temores,
tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Convida a caminhar sobre as águas. Oh, 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 oh. Que nesse momento você possa clamar. Que nesse momento aí onde você está, você possa clamar a Ele. Que você venha clamar ao Senhor, não importa as circunstâncias, não importa o que você está vivendo, não importa se você está enfrentando um momento de dor, de tristeza, o Senhor te chama para caminhar sobre as águas, querido, nesse momento. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, Jesus. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Só tu és meu. Oh, 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 oh. Aleluia. Aleluia. Continue adorando a Jesus. Continue clamando pela presença do Senhor.
Ele é aquele que abre as águas, aquele que é poderoso, aquele que é digno. Nós te adoramos, Jesus, e nós clamamos por tua presença. Nós clamamos: vem Espírito de Deus sobre este lugar. Vem Espírito de Deus sobre a minha casa. Diga isso: vem Espírito de Deus sobre o meu coração. Vem Espírito de Deus e me restaura. Vem Espírito e me renova. Vem Espírito e me enche. Você pode começar a sentir uma atmosfera diferente da presença do Senhor aí na tua casa. Se você tem sede da presença do Senhor, cante isso. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti. Diga isso. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Diga: enche-me. Da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Faça isso na sua casa. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Suas mãos ao céu e clame pela presença dele. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Oh, vem como sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder, vento de poder, sopra em meu, eu quero, eu anseio, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval, sobrenatural, faz teu querer em
quarto. Você pode sentir um abraço do Espírito Santo. Nós nos rendemos. Se renda à presença dEle. Diga isso: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo. Sedentos de ti, venha Deus, venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, venha Deus, venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar
Nós queremos sentir o primeiro amor, Senhor. Incendeia o nosso coração, Senhor. Vem incendiar. Graça e paz. Antes da gente começar, aí na tela de vocês tem os dados bancários da igreja, para você fazer essa contribuição, e ao lado tem o QR Code também. Amém? Não deixe de contribuir com a casa do Senhor, para a casa do Senhor. Amém? Vamos lá. A mensagem de hoje se encontra no capítulo 7 de Gênesis, no primeiro versículo. Diz assim, só um momentinho. Depois o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque a ti tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Versículo 10. E aconteceu que ao 7º dia, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Aí, versículo 23. Assim foi destruído todo ser que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal e os répteis, as aves do céu, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Amém? Eu costumo lembrar as pessoas, quando eu falo da palavra de Deus para elas, que a palavra de Deus, ela não é uma história fictícia, que ela é real. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas a história, desde Gênesis a Apocalipse, ela nos fala de coisas que realmente aconteceram, que não foram histórias inventadas pelo homem, mas foram inspiradas pelo Espírito Santo. E Deus, ele fez obras sobrenaturais que são difíceis de serem explicadas, mas não deixam de ser verdades. Em resumo aqui, a história nos conta que Deus havia pedido para Noé construir uma arca, pois a iniquidade no mundo, a maldade no coração do homem tinha aumentado, tinha crescido e tomado conta. Então ele decidiu que destruiria a terra com o dilúvio. Amém? No versículo 1, voltando lá rapidinho, diz assim: o Senhor diz a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Eu aprendi aqui que o Senhor já se encontrava na arca, porque se ele não estivesse dentro da arca, provavelmente ele diria: entra tu e toda a tua casa ali naquela arca, ou naquela arca que está bem ali. Amém? Vou falar um pouquinho sobre a minha história com Deus, a minha família envolvida nisso. A primeira pessoa dentro da minha casa a se converter foi a minha irmã, a do meio, a Larissa, que alguns aqui conhecem. A vida dela era bem complicada, era o terror. E Jesus encontrou ela. E a partir daquele momento, eu não era cristã, mas eu sentia uma vontade enorme de servir aquele Deus, porque eu dizia que eu conhecia o Senhor, mas eu só de ouvir falar mesmo, não por minhas próprias experiências. E ao mesmo tempo que eu admirava isso, o diabo colocava no meu ouvido que era para eu ter raiva daquela atitude dela, de ver ela orando de manhã,
de ver ela adorando e louvando a Deus. Mas isso não me impediu desde o primeiro dia que ela se converteu, eu também me senti convertida, porque eu não parava de ir para a igreja. E eu falava para mim mesma, só que eu não falava com a minha própria boca, porque era o diabo mesmo na minha cabeça. E eu falava que o Deus que ela conheceu, eu queria conhecer. E daquele momento, eu fiquei guardando isso só dentro de mim. E depois dela, quem se converteu foi a Yasmine. Eu também vi uma mudança, se vocês conhecessem ela, vocês iam entender. Muito grande. E foi uma pessoa que também que me trouxe aqui para essa igreja, né? Que eu tive que vir receber ela do encontro e tudo mais. Aí depois disso veio eu. Eu me converti tem 5 anos. E foi nessa igreja. E desde aquele momento eu decidi caminhar com Jesus de verdade. Nunca me desviar da presença dele, das vontades dele para minha vida. E depois de mim, no mesmo ano, quem se converteu foi a minha irmã Nicole, a caçula. Ela é linda. E durante esses anos que tem de adoração aqui na igreja, eu participei de todas. E todos os pedidos que eu fazia era sobre salvação da minha casa, a salvação da minha família. Eu não posso contar toda a história aqui porque é muito longa. E nesse momento eu sempre pedia a Deus para Ele salvar minha família. Eu não pedia por carro, não pedia por casa, por dinheiro, nada disso. O que me importava desde sempre, mesmo antes de eu me converter, era a salvação da minha casa, era minha família unida outra vez. E eu fazia sempre esses pedidos até que esse ano eu fiz um pedido diferente, né, que foi para confiar em Deus. E nesse momento Deus foi agindo de pouco a pouco, mas de uma forma muito indescritível que Ele fez. Em 2020, vou pular logo para 2020, Ele começou a unir minha família novamente. E o meu pai foi o instrumento principal. E eu só vim perceber um tempinho desse. Ele foi o instrumento principal para a salvação da minha casa e ele não era convertido. Foi onde Deus foi moldando o coração dele de pouquinho em pouquinho. Ele começou a vir para a igreja, começou a frequentar os cultos. Veio esse começo do ano, antes de ter esse decreto, ele veio para a igreja todos os dias, para a madrugada. E ele vinha às vezes sem eu pedir. Até que a gente iniciou esse ano. Graças a Deus, cada vez mais unidos. Só voltando no ano de 2020, a minha família estava dividida. Não porque se odiavam, nunca se odiaram. Mas meus pais, eles se separaram em 2013. E isso foi algo que doeu na nossa família, né? Porque é algo difícil. Para quem já passou por isso, sabe como é que é. Então, nesse momento, meu pai deixou de falar com a minha mãe. Ele não aceitava a pessoa com quem ela estava. Mas foi um processo de Deus para que, com o tempo, ele aceitasse. Então, 2020, no final de 2020, a minha família inteira aqui, exceto uma irmã minha, estava aqui na igreja. Passando o ano, virando o ano. Todos juntos. E a família todinha que estava aqui na frente era minha. Só que eu não entendia, né? Porque que Deus permitiu isso. Porque foi algo que eu paguei preço anos e anos durante estar aqui. Que eu chorava, desisti por um tempo de continuar lutando por eles, porque dói. Mas Deus levantou meu esposo durante 1 ano para pagar o preço pela minha família. E foi onde Deus foi mexendo do jeito dele. Então, meu pai, a minha mãe, a pessoa com quem meu pai não se dava muito bem, que é o esposo da minha mãe hoje, veio também para o culto e foi um final de ano, uma virada de ano muito
muito linda para mim, porque era algo que eu pedi a Deus, para minha família estar unida novamente. Voltando para 2021, e a minha família começou o ano muito unida, como eu já tinha falado. Até que todos da minha casa foram acometidos do Covid. Começou pela minha irmã caçula, depois veio eu e meu esposo, aí veio a minha irmã antes da caçula, e por fim veio meu pai, que também passou por muitos sintomas que nós sentíamos. E com os dias ele começou agravando e ficou com falta de ar e teve que ser internado. E só para ressaltar, muitas pessoas aqui da igreja, porque meu pai era uma pessoa muito generosa, mesmo não sendo convertido. Ele não olhava para quem ele ajudava, ele apenas ajudava. E ele era um homem muito bom. É uma marca registrada dele. E com o tempo, os dias foram passando, ele começou a ficar mal, como eu falei, e ele teve que ser internado. E nessa internação dele, a situação dele só piorou. E com os dias depois, a situação dele piorou e ele corria o risco de ser entubado. Mas antes dele ser entubado, mesmo em meio a essa aprovação toda, a minha família clamando dia e noite pela salvação dele, pela cura dele, para que Deus fizesse um milagre, a minha família se uniu de uma forma, porque a minha família é assim. Toda vez que a gente tem um problema, a gente se une de uma forma que eu não sei nem explicar para vocês, mas a gente é muito família. E a gente clamava pelo meu pai dia e noite. Clamava, orava, adorava. E dizia, mesmo em cada notícia que aparecia, a gente dizia: obrigada, Senhor, que seja feita a tua vontade. Até que, antes do meu pai ser entubado, ele passou mal no hospital. O meu esposo foi lá. E ele fez uma oração para aceitar Jesus. Foi o meu esposo falou para ele: o senhor quer fazer uma oração de conserto? E ele disse: eu quero, Yuri. E ele repetiu todas as palavras que o meu esposo pedia para ele repetir sem ter muita dificuldade. Mas depois disso, meu esposo teve que sair para buscar umas coisas, voltou para lá com ele. E o meu esposo chegou lá e não entendia por que meu pai estava rindo tanto, sorrindo tanto. E ele falava assim, que ele estava sentindo uma presença muito grande de Deus ali, que ele nunca tinha sentido. E ele começava a chorar, mas não de tristeza, de felicidade. E no mesmo dia eu fui lá com meu pai e foi a última vez que eu vi ele. No dia seguinte, meu pai foi entubado e ele passou uns 4 dias, se eu não me engano, entubado e chegou a falecer. Mas eu não quero trazer dor para vocês, não. Porque no meio desse processo todo que meu pai passou no hospital, a minha mãe se voltou para Deus, a minha irmã, para quem não sabe, eu sou gêmea, ela se converteu com a própria vontade dela. E eu nunca vi gente orar que nem ela. E meu pai faleceu e a gente pensava que se ele falecesse, morresse, a gente ia entrar em desespero, que a gente não ia saber o que fazer. Mas foi pelo contrário, Deus ele foi agindo de uma forma tão linda que quando meu pai morreu, a gente só conseguia sentir um consolo da parte do Espírito Santo. Porque a promessa de Deus, ela se cumpriu na minha família antes do meu pai morrer, que era de que eu e minha casa serviremos a Deus. Mesmo antes de ele partir. E
momento eu falo, meu pai falava bem assim, quando ele estava no hospital, que ele iria testemunhar o milagre. Hoje ele não está aqui. Mas ele está com Deus e eu sinto isso, a gente sente isso. O Senhor testificou isso, porque no momento do enterro dele, a minha irmã caçula sentiu uma presença tão grande e disse: ei, eu estou bem. E eu senti, sabe, o Espírito Santo confortando ela naquele momento. E não houve mais choro, não houve mais tristeza. A gente apenas confiou de uma forma que a gente não esperava. É difícil de explicar, de passar para vocês o que é isso. Mas Deus, Jesus, antes dele morrer, ele falou que ele prometeu que ele deixaria com a gente o Consolador. E isso não é mentira. Hoje eu falo aqui para vocês daquilo que eu vivi, daquilo que eu estou vivendo. Daquilo que a palavra fala também. O Espírito Santo é o nosso Consolador, ele realmente existe. E a promessa do Senhor se cumpriu na nossa família. A palavra de Deus é cheia de promessas. E às vezes a gente fala: nossa, mas está demorando tanto. Só que a gente não entende que tudo é no tempo de Deus, não no nosso. E o momento dele é lindo, é perfeito. A morte do meu pai não trouxe dor pra gente. A gente tem saudade, sim, muita. Mas não trouxe dor. Sabe, eu queria que vocês refletissem um pouco. Não quero ofender ninguém aqui. Mas os levitas que cantam, que dançam, os pregadores que vêm aqui, as pessoas que fazem sky house, células. É lindo quando a gente faz isso. E eu amo fazer isso, por mais que eu tenha vergonha de falar em público. Mas falar de Deus traz um conforto muito... Vocês entendem? Se eu parar de fazer isso, eu não tenho vida. E nesse momento, eu queria que vocês refletissem um pouco. Como que está a casa de vocês? Porque é muito bom a gente pregar para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para os nossos parentes, mas não para dentro de casa. Por quê? Se para eles é que tem que começar a ser pregado o Evangelho, foi aí que eu aprendi durante meus momentos com Jesus. Às vezes é difícil, eu entendo, porque tem julgamento. Às vezes as pessoas não te entendem. E quem mais você queria que te apoiasse era de dentro da tua casa. Mas e o amor? Jesus é o amor. O que eu quero dizer é que você não precisa, como eu, estar aqui pregando, dançando, cantando, ministrando a palavra, se você não faz isso dentro da sua casa. Se a sua família anda perdida dentro da sua casa, e a palavra fala isso. Sobre aqueles que esquecem os que estão dentro da própria casa. Chegou o momento de vocês entenderem que eu não estou falando sobre dor, não quero trazer dor sobre o que aconteceu com meu pai, sobre o que aconteceu com a minha casa, a minha família, mas que Deus, ele é real. O que ele tem pedido é que ele tem urgência. Urgência, como meu esposo falou isso. Que Jesus dele tem urgência por vidas. A gente precisa começar a entender que depois de Deus, a gente precisa cuidar da nossa casa. Então leve a sua família para dentro dessa arca que é a presença de Deus, do Espírito Santo. As pessoas que estão ao seu redor não vão fazer aquilo que você espera que elas façam por você. Nem eu faria a mesma coisa que Deus fez, de entregar o filho, ou de se entregar para salvar um monte de gente que não está nem aí para Ele. E tem tanta gente perdida dentro da nossa casa, precisando que você pregue sobre Jesus. Em 2 Timóteo 2,2 diz assim: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo
como bom soldado de Cristo Jesus, o sofrimento. Os legionários romanos, eles sofriam dificuldades no serviço ao imperador romano. Por que que os cristãos não sofreriam em servir Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? A gente precisa deixar a vontade do Senhor ser feita na nossa vida e não ter medo de abrir a boca para dizer isso. Nós estamos vivendo dias de urgência. Tem pessoas aí precisando de uma palavra de vida. Aqui no versículo 23, voltando lá, diz assim: apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Nós não estamos falando somente de uma vida, de uma sobrevivência de vida terrena, mas de uma sobrevivência eterna com o Pai, que é algo muito melhor do que a terra. Eu de verdade, confesso para vocês que eu fiquei com uma leve inveja do meu pai ter ido e estar com Jesus. A gente precisa viver como se pensando na eternidade. A nossa vida tem que ser a Bíblia que o mundo está lendo. Comece a refletir como você tem sido dentro do seu lar. Porque é muito fácil a gente ser bom com nossos amigos. Quando você vê, você já perdeu a sua casa. Então traga a sua família para dentro do seu lar. São momentos de dores, sim. A gente está passando por um momento difícil, sim. Mas nada disso é maior do que a presença de Deus. Nada. Então não importa pelo que você tem passado. Entre nessa presença. Busque a Deus como você nunca buscou. Se você, mesmo estando na igreja, se afastou de Deus, mas continua vindo para cá, por favor. Feche a porta do teu quarto e ora. Confesse os teus pecados e se arrependa. Porque Jesus está voltando. Amém. Eu não tenho muito o que falar agora, mas eu queria que vocês entendessem isso. Me perdoem se eu falei algo que ofendeu, mas tem uma coisa que eu tenho comigo, é que quando eu leio a Bíblia, eu vejo coisas que eu falo que é um tapa na minha cara. E eu não tenho medo de levar tapa da palavra, no bom sentido. Porque no momento que a gente passou lá em casa por tudo isso, eu não parava de ler, eu não parava de adorar, eu não parava de orar. Não que eu não fizesse isso antes, mas eu busquei em fazer mais do que eu fazia. E o Senhor me mostrou que o conforto está aqui, na palavra dEle, na presença dEle. E eu volto a repetir, a palavra de Deus, ela é viva. Eu sou testemunha disso, porque hoje eu poderia estar sofrendo, hoje eu poderia estar chorando, jogada numa cama junto com a minha família, por tudo que aconteceu. Mas o Espírito Santo, Ele habita na nossa vida, Ele é forte, Ele é o Consolador. Então, no momento de dor, busque Ele, porque você vai entender aquilo que eu estou falando. Não porque eu estou aqui, apenas você está ouvindo, mas porque você vai começar a sentir e vai começar a transmitir para as pessoas. Existem pessoas que amavam tanto meu pai que ligam para nos consolar e a gente acaba consolando eles. Porque ninguém entende mais. A presença do Espírito Santo nesse momento é algo incrível. Não dá para ser medido. E a gente às vezes lê, mas a gente não vive. Até o momento que Deus faz algo para te provar que Ele ressuscitou. E que todas as promessas dEle na nossa vida se cumprirão. Eu espero em nome de Jesus que vocês entendam isso. Vivam como se não houvesse o amanhã. Vivam pensando onde vocês irão passar a eternidade de vocês.
Passem amor para as pessoas. Amem quem está do lado de vocês, pois ninguém sabe o dia de amanhã. Há esperança em Jesus. Há esperança na palavra dele. E ele é a própria esperança. Ele é o próprio amor. Não é só um sentimento, é uma pessoa. Amém? Nesse momento eu queria orar pelos pedidos. Feche seus olhos aí na sua casa. Senhor, Pai, eu sou ser humano e desconheço todos os sonhos das pessoas que colocaram aqui. Eu não sei, Pai, pelo que elas oram, pelo que elas pedem dia e noite. Se é uma casa, se é a restauração da sua família, se é por um emprego, não sei, Senhor, somente Tu. E assim como Tu conhece o coração deles, Pai, Tu sabe daquilo que eles realmente precisam. Então eu te peço nessa madrugada, Pai, que o Senhor venha invadir o coração deles e dar conforto e esperança na Tua palavra. Que eles venham entender que não é pela força do braço, mas pela Tua vontade, Pai. Porque nós podemos entender que ela é boa, ela é perfeita e agradável. Não há Deus igual a Ti, nada se compara a Ti. Te agradecemos pela morte de Jesus na cruz, mas pelo ressuscitamento dele ao terceiro dia, por nos trazer a paz que excede todo entendimento e a presença do Espírito Santo. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe os planos e projetos dessas pessoas, que elas venham cada vez mais confiar em Ti, que elas não venham desfalecer na fé, mas que elas venham entender que Tu é Pai e Tu jamais deixará faltar algo aos Seus filhos. Eu te peço, Pai, que aonde dói, em cada lugar emocional, não sei, mas que o Senhor venha agora soprar o teu vento, Santo Espírito, para que elas entendam e reconheçam que só Tu, Deus, é o Senhor, e que toda glória e honra sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou dar a bênção apostólica. Levante, bote sua mão para frente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.